Olá, meu nome é Maria Luísa E o meu é a Gabriela. e no podcast de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a violência contra a mulher. E para isso, nós conseguimos entrar em contato com uma vítima dessa crueldade. E ela vai detalhar um pouquinho pra gente como foi isso e o que ela viveu. A vítima ela não quer ser identificada, então a gente não vai falar o nome e a voz dela também vai ser alterada. A senhora se sente confortável em falar e em compartilhar um pouco da sua história? Sim, me sinto sim. O que é que te motivou a vir falar com a gente hoje sobre esse assunto tão delicado? O que me motivou, o que me motiva sempre é poder estar com a minha história ajudando outras mulheres que passaram por algum trauma igual eu passei, algum motivo, alguma agressão física, psicológica. O que me motivou foi isso, foi poder estar contando a minha história e ajudando outras mulheres a se libertarem. E como você se sente hoje, nesse momento da sua vida? Hoje eu me sinto bem aliviada, sabe? Hoje eu me sinto bem, eu consigo deitar e dormir a noite toda, coisa que não acontecia há muitos anos na minha vida. E hoje sim, eu me sinto muito bem. Me sinto bem tranquilo. E em que momento que você percebeu que estava passando por essa situação, por essa violência? Bem, eu percebi praticamente desde o começo da relação. Só que aí eu fui me prendendo. Eu fui me prender tudo o que estava acontecendo, tudo o que acontecia na minha vida, e eu achava na minha mente que ele um dia poderia mudar. Acho que é isso que todos nós que sofremos violência doméstica pensamos. Que o nosso parceiro, o nosso companheiro um dia pode mudar, pode se transformar, pode ser uma pessoa boa, que aquilo não vai mais acontecer, entendeu? Quando ele me agredia, depois ele me pedia desculpas, toda vez era assim, e falava que não ia fazer mais, que aquilo não ia acontecer mais. Então eu me agarrei naquilo. Eu achei que ele poderia mudar e poderia ser o homem da minha vida, o pai dos meus filhos, o homem que um dia eu sonhei para mim, entendeu? E foi naquilo que eu fui me apegando. Como que essa violência assim se manifestava? Se era só uma violência psicológica, física, sexual? Não, a violência se manifestava psicologicamente, fisicamente bastante, entendeu? Psicológico pior. A única violência que não se manifestou foi a sexual, mas de resto todos os tipos. Todos os tipos. Na época você tentou buscar ajuda? Como é que foi esse processo? Não, na época, no começo eu nunca pensei em procurar ajuda, nem no final. No final eu pensei em procurar ajuda para sair de dentro de casa mesmo. Então foi que quando eu resolvi procurar ajuda, que foi que eu fui para a UPA, eu estava muito machucado, muito, e eu já não aguentava mais nem meu corpo, nem meu psicológico, já não aguentava mais tantas agressões, entendeu? Aí sim eu resolvi procurar ajuda, mas antes não, antes eu escondia tudo de todo mundo, ninguém sabia praticamente de nada, eram poucas pessoas que sabiam. Quando alguém me perguntava o motivo dos meus machucados, eu nunca contava, eu sempre falava que eu tinha me machucado em casa, de alguma outra forma, mas eu nunca contava, eu sempre falava que eu tinha me machucado em casa, de alguma outra forma, mas o meu psicológico ele não aceitava que eu contasse para as pessoas, que eu procurasse denunciar. O meu psicológico ele não aceitava isso. Ele não aceitou isso. Tanto é que não foi eu que denunciei. Entendeu? Eu procurei ajuda na UPA, mas não foi eu que denunciei. Então, assim, o meu psicológico mesmo, eu mesmo não aceitava, entendeu? Toda aquela situação, eu não aceitava. Em momento nenhum eu não aceitei denunciar ele, eu não aceitava, eu não tinha psicológico mais para isso. Sim, e se a senhora se sentir confortável, a senhora pode responder se em algum momento houve alguma tentativa de feminicídio, ameaça, alguma coisa do tipo? Sim, sim, todos os momentos, né? Nos últimos 3 meses de convivência,
Nos últimos 3 meses de convivência, sim, ele me ameaçava. Ele falava que se eu chamasse a polícia, antes dos policiais, se alguém escutasse, denunciasse, antes dos policiais entrarem dentro de casa, ele já teria me matado. Ele falava para mim que ele imaginava como ele ia me matar, o jeito que ele ia me matar, entendeu? Ele pegava faca, ele botava embaixo do travesseiro, ele me ameaçava com faca várias vezes, ele me ameaçou com faca, entendeu? Fora todas as agressões, ele sempre sim me ameaçava. Os últimos 3 meses foram cruciais na minha vida, entendeu? Sim. E quais foram os impactos físicos e emocionais que você enfrentou depois dessa situação? Bem, os impactos físicos foi, eu tenho vários hematomas pelo corpo, várias cicatrizes, várias marcas, eu tenho o dedo da mão direita, da mão esquerda, o dedo que ele falava que era o dedo da aliança, que eu não queria colocar uma aliança no meu dedo, é quebrado, entendeu? Eu não consigo fechar minha mão esquerda mais, meu braço direito é praticamente todo dormente, sabe? Às vezes eu não tenho mobilidade muito na mão direita por conta disso, porque eu levava choques, né? Então, esses choques trouxeram para o meu corpo vários hematomas, várias marcas, cicatrizes, eu tenho bastante cicatrizes, entendeu? E é isso. A senhora conseguiu apoio, tipo assim, quem te apoiou, se foi seus amigos, família, alguma instituição, como que foi esse apoio? Sim, eu consegui apoio, sim, eu consegui apoio psicológico, eu consegui apoio da polícia militar de combate à violência doméstica, do CEAM, de Lusiânia, entendeu? O batalhão do Tenente Gustavo, ele me apoiou bastante. A Juliana Ruiz, que é coordenadora do CEAM e de Lusiânia, me apoiou bastante. As meninas do CEAM me apoiaram bastante, fizeram de tudo para me ajudar. A GCM, entendeu? De combate à violência também da mulher, me ajudaram bastante. Então, dos órgãos públicos, eu consegui, aliás, eu consegui me libertar por conta de todo esse apoio que eu tive. Sim. É muito importante esse apoio, não é? Demais, esse apoio é importante demais, porque foi através deles que eu consegui me libertar, que eu consegui entender o que estava acontecendo comigo, entendeu? Porque antes disso eu não conseguia entender, a minha mente não aceitava que eu tinha que me libertar, que eu tinha que denunciar, que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que sair daquela situação. Então eles foram a chave de tudo. Foram eles. E o que foi mais difícil nesse processo de recuperação? Nesse processo de recuperação, para mim, assim, foi mais difícil porque eu tive muitos problemas, assim, eu tive alguns problemas psicológicos, né? Eu adquiri ansiedade, então isso foi muito difícil, tá? Assim, ainda é muito difícil lidar com a ansiedade, porque desse eu não consegui me libertar ainda. Mas fora isso, foi assim, muito tranquilo. A partir do momento que eu enxerguei que tudo aquilo que acontecia comigo estava errado e que eu demorei muito tempo e que eu passei por muita coisa para conseguir me libertar, a partir do momento que eu me libertei, aí os meus problemas já começaram a se transformar em bênçãos, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. E o que você diria para outras mulheres, assim, que tá passando pela mesma situação que você já passou? Procurem ajuda, procurem ajuda. Os órgãos públicos, sim, eles podem ajudar a gente, sim. Eles têm uma rede de apoio maravilhosa, entendeu? Eles conseguem, sim, ajudar as mulheres que estão passando por isso, que têm medo, muitas vezes têm medo das ameaças, entendeu? Eu aconselho todas procurar ajuda, sim.
conversem com os seus familiares, não escondam, não façam como eu fiz, não se afastem dos parentes da família, entendeu? Procurem ajuda de alguma forma, entendeu? Denunciem. As mulheres têm que aprender a denunciar, mesmo sem elas querer algum tipo de transtorno, mas elas têm que aprender a denunciar. Como você vê a importância de falar sobre a violência contra a mulher na sociedade? Eu acho que é muito importante, sim, a gente estar falando sobre a violência doméstica na sociedade, porque as pessoas acham, elas ainda vivem no passado. A briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Deve sim, deve meter a colher sim. Se a sociedade, se tiver alguém que presencie alguma forma um ato de violência, tem que denunciar sim, tem que meter a colher sim, entendeu? Porque senão, se a gente não conseguir ajudar, aí fica tudo mais difícil, porque tem muitas mulheres que com certeza passam pelo mesmo que eu passei. Eu tinha medo, eu tinha receio por conta dos filhos, eu era muito ameaçada por causa dos filhos, ele me ameaçava muito de tirar meus filhos de mim. E eu tenho que falar que sim, se você está numa sociedade onde você vê algum tipo de agressão, denuncie, ajudem. Não é que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Hoje em dia tem que meter sim, tem que falar, tem que denunciar, entendeu? É isso que eu acho. É muito importante a sociedade. Tem alguma coisa que você gostaria de ver, tipo, leis mais rígidas, alguma punição maior para esses agressores? Sim, eu acho sim que as leis deveriam sim ser mais rígidas, que o agressor da mulher, da companheira, sim, eles tinham que passar mais tempo atrás das grades, sim, entendeu? Se eles forem presos, que tinha que ter sim, porque aquela lei que fala de, de não chegar perto, entendeu? Isso aí muitas vezes nem funciona, é só mais um gatilho dos agressores ficarem com mais raiva, entendeu? E acabar fazendo coisas piores com as mulheres. Então eu acho que sim, tinha que ser mais rígido sim. Nesse ponto, eu sou bem favorável que tinha que ter uma pena mais rígida, uma tornozeleira eletrônica por um tempo, entendeu? Para poder monitorar se realmente está sendo cumprida, porque nesse ponto é bem frágil, assim, entendeu? Porque você vê muitos agressores sendo libertos, às vezes nem são presos, e aí eles voltam e acabam matando as vítimas, entendeu? Tirando a vida delas. Então eu acho que deveria sim ter umas leis mais rígidas a respeito disso. Como você se define hoje como mulher e sobrevivente? Hoje eu me defino uma pessoa feliz, entendeu? Que graças a Deus conseguiu se libertar com vida e hoje estou com os meus filhos. E hoje eu posso dizer que sim, que eu sou feliz, que eu sei o que é sorrir, que eu sei o que é ter uma vida, porque era algo que eu não sabia, eu não vivia, eu não podia sorrir, eu não conseguia, eu não podia dormir, eu não podia fazer o básico, entendeu? Que era me higienizar pessoalmente, entendeu? E hoje sim, hoje eu consigo viver. Eu digo sempre que eu aprendi a viver de novo, entendeu? Então hoje eu consigo falar que hoje sim eu sou feliz, hoje eu sei o que é viver. Existe algo que a senhora gostaria de ter falado, que a gente não perguntou? Não, não. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para as mulheres? Mulheres, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Antes de vocês se envolverem, mulheres, meninas, adolescentes, antes de vocês se envolverem com qualquer pessoa, conheçam primeiro essa pessoa, conheçam a família dessa pessoa, conheçam os pais, vejam como
como eles tratam os pais deles, entendeu? Porque se uma pessoa não trata bem o seu pai e a sua mãe, se ele não tem como foco a sua família, no primeiro lugar, se ele não é um bom filho, se ele não é um bom irmão, ele nunca vai ser um bom namorado, ele nunca vai ser um bom marido, ele nunca vai ser um bom companheiro. Então, antes de vocês entrarem no relacionamento, procurem saber mais. Quanto mais vocês souberem sobre a pessoa que vocês estão se envolvendo, será melhor para vocês. Porque isso vai demonstrar muito como ele vai reagir com você no futuro. Entendeu? E é isso. Muito obrigada, Paula. Foi muito importante entender esse processo e a gente conseguiu aprofundar mais no assunto. Sim, muito obrigada pela sua disponibilidade, porque esse é um assunto muito importante que tem que ser falado, porque enquanto a gente ficar calada, fechar os nossos olhos para esse assunto, ele vai continuar acontecendo cada vez mais. Sim, concordo plenamente com tudo isso. Enquanto a sociedade, enquanto a gente fechar os olhos para um assunto tão sério como esse, vai continuar acontecendo, como acontece todos os dias, como a gente sabe que o Brasil está no ranking de 7º lugar de violência doméstica contra a mulher, entendeu? Então, assim, a gente tem sim que abrir os olhos da população, porque esse assunto não é brincadeira e nunca vai ser. Gente, isso é muito, muito sério, muito sério. Sim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, tchau. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto, vivido um pouco de acordo com tudo que a vítima falou. E caso você esteja passando por alguma situação parecida, você pode procurar ajuda. Existem pessoas que trabalham com isso, entendeu? Professores, colegas, amigos, parentes, policiais, unidades de saúde. Não se esqueça, você não está sozinha e sim você pode procurar ajuda. Tudo tem uma solução.